E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar na ciência que se esconde em coisas super comuns, tipo coar um café ou catar o feijão para almoço. Vamos juntos desvendar os segredos por trás da separação de misturas. Tudo pronto para essa investigação? Pois é, na nossa cozinha, na indústria, até na natureza, as misturas estão em todo lugar. Só que para cada uma delas tem o jeito certo de separar. Como é que a gente separa cada componente sem fazer bagunça? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Beleza, mas antes de colocar a mão na massa, a gente precisa entender o que está na nossa frente. O primeiro passo e o mais importante é saber identificar o tipo de mistura. Essa análise é a chave para escolher o método de separação perfeito. E aqui está o grande segredo, que na verdade é bem simples. Se você consegue ver as diferentes partes da mistura, tipo água e óleo, a gente chama de mistura heterogênea. Agora, se tudo parece uma coisa só, como água com sal dissolvido, aí é uma mistura homogênea. É essa diferença, o que a gente vê ou não, que vai dizer qual ferramenta usar. Então, bora abrir nossa primeira caixa de ferramentas. Para as misturas heterogêneas, aquelas em que a gente consegue ver as partes, os métodos são bem mais diretos, mais visuais. A catação, bom, o nome já entrega tudo, né? É basicamente catar com as mãos ou com uma pinça. Quem aí nunca ajudou a escolher o feijão antes de ir para a panela? Pois é, isso é pura essenciação, sabia? Agora, com a ventilação, a gente usa a força do ar. É o método ideal para separar coisas com pesos bem diferentes. Imagina só, o vento sopra, leva embora o que é mais levinho e deixa para trás o que é mais pesado. Simples e muito genial, não é? A filtração. Essa aqui faz parte do nosso café de toda manhã. O filtro, seja de papel ou de pano, tem uns buraquinhos tão pequenos que deixam o líquido passar, mas seguram as partículas sólidas, como o pó do café. É uma das técnicas mais úteis que existem. E quando a gente tem líquidos que simplesmente não se misturam, tipo água e óleo, aí entra a decantação. Aqui, o segredo é ter um pouquinho de paciência. É só deixar a mistura descansar que o líquido mais denso, a água, vai para o fundo, e o menos denso, o óleo, fica boiando em cima. A gravidade faz quase todo o trabalho para a gente. E esse método aqui parece até mágica. A separação magnética. Se um dos componentes da mistura for atraído por um ímã, como o ferro, a separação fica fácil demais. É só chegar com o ímã perto e pronto, o material magnético gruda nele. Certo, agora o desafio aumenta um pouquinho. Como é que a gente separa aquilo que nem consegue ver? Pois é, para as misturas homogêneas, a gente precisa de umas ferramentas um pouco mais elaboradas. Vamos ver como isso funciona? Na evaporação, a gente basicamente dá um tchauzinho para o líquido para poder ficar com o sólido. A gente esquenta a mistura, a água vira vapor e vai embora, e o que sobra no fundo do recipiente? O sal, que antes estava dissolvido. É assim que o sal de cozinha é feito nas salinas. Mas e se a gente quiser recuperar o líquido em vez do sólido? Tipo, salvar a água? Para isso, a gente usa a destilação simples. Pensa nela como uma evaporação, só que com um truque a mais. A gente captura o vapor para transformar ele em líquido de novo. É um processo incrível de purificação. Olha só o passo a passo. Primeiro, a gente esquenta a mistura até o líquido virar vapor. Normal. Só que esse vapor passa por um caminho resfriado, chamado condensador. Quando o vapor quente encontra essa superfície fria, ele condensa, ou seja, volta a ser líquido. E aí é só coletar esse líquido purinho, que a gente chama de destilado. Assim, nada se perde. Ufa, quanta coisa, hein? A gente viu os tipos de misturas e um monte de ferramentas para separar cada uma, desde a catação com as mãos até a inteligente destilação. E agora? Que tal um desafio rapidinho para ver se está tudo fresco na memória? Vamos lá. A regra é simples. Eu faço a pergunta e o tempo começa a contar. 5 segundos na tela. É hora de testar os conhecimentos. Valendo! Primeira pergunta. Qual é um exemplo de filtração que a gente faz quase todo dia? Uma dica. Tem a ver com o café da manhã. Tempo rodando. Isso aí, coar o café. Usar o coador de papel ou de pano é o exemplo perfeito de filtração. Mandou bem quem acertou. Segunda pergunta. Lembra daquela história dos líquidos que não se misturam? Água e óleo, qual método a gente usa para separar? Decantação, isso mesmo. A gente deixa a mistura quietinha e o óleo, por ser menos denso, fica em cima da água. Perfeito! E a última pergunta do nosso quiz. Me dá um exemplo de uma mistura que a gente consegue ver claramente os componentes dela. E a resposta é água com óleo. De novo ele. Vemos as duas fases perfeitamente. Excelente! Parabéns a todo mundo que participou do desafio.
Nosso papo está quase no fim, mas a conversa não precisa parar por aqui de jeito nenhum. A ciência está em toda a parte e o primeiro passo para aprender é ser um bom observador. Então, fica aqui o desafio. Que outra separação de misturas você vê ou faz no seu dia a dia? Pensa na cozinha, na limpeza da casa, em qualquer lugar. Deixa aqui nos comentários o que você descobriu. Vamos continuar essa conversa. E assim a gente fecha a nossa exploração pelo mundo da separação de misturas. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder os próximos e, claro, deixar aquele like. Muito obrigado pela companhia e até a próxima investigação científica.